Um novo dia se inicia e nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, antes mesmo que o mundo acorde por completo. A Tua palavra diz em Salmos 5:3 que pela manhã Te apresentamos a nossa oração e ficamos esperando. É assim que começamos este dia, entregando, confiando, descansando na Tua voz. Pai, faz-nos ouvir do Teu amor logo pela manhã, como diz Salmos 143:8. Porque é em Ti que colocamos toda a nossa confiança. Acalma o coração de quem acordou cansado, alivia o peito de quem amanheceu preocupado. Levanta aquele que abriu os olhos hoje com o peso do ontem ainda sobre os ombros. Fica conosco enquanto este vídeo acontece. Guia nossos pensamentos, ordena nossos passos, ilumina o caminho. Que este momento seja uma pausa santa, um respirar profundo dentro da Tua presença. Senhor, abençoa quem está ouvindo agora e derrama paz sobre esta casa. Que cada palavra aqui seja luz para este novo dia. Se você está comigo nessa oração e quer começar esta manhã guiado por Jesus, já deixa o seu like e se inscreve neste canal para continuar recebendo mensagens assim. E agora, Senhor, entregamos este dia em Tuas mãos. Guia-nos, guarda-nos e sustenta-nos. Em nome de Jesus, amém. Comenta aqui: eu confio em Deus. Quando a manhã chega, ela traz aquele silêncio único que parece sussurrar que Deus está perto, quase chamando a gente para conversar antes de qualquer outra coisa. Há um tipo de quietude que só o amanhecer conhece, uma espécie de reverência natural que envolve o ar antes que o barulho da vida comece a correr. É como se a própria criação fizesse uma pausa antes de acordar, respirando fundo na presença do Criador. Nesse momento tão delicado, tão íntimo, tão cheio de significados escondidos, parece que o céu abre a cortina devagar e sem pressa, dizendo: filho, antes de tudo, vem comigo. É como se a luz, ainda tímida, fosse a primeira a entrar no quarto, tocando o rosto devagar, lembrando você de que Deus te deu mais um dia, mais um capítulo, mais uma chance de recomeçar. E é nesse ambiente silencioso, onde a alma ainda está se ajeitando dentro do corpo, que Salmos 118:24 ganha vida. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quando você lê ou escuta essa frase ao amanhecer, algo muda por dentro. Não é apenas um versículo bonito, é um lembrete vivo, um sopro divino que te chama para participar do que Deus está prestes a fazer. Nada começa sem Ele, nada se sustenta longe dele. A vida só encontra ordem quando o coração se alinha àquele que criou o próprio tempo. O dia pode até parecer comum, mas não é. O fato de você acordar já é uma declaração de propósito. Você não despertou por acaso. O Senhor fez este dia para você viver, e enquanto a luz se ajeita no horizonte, a alma entende que Jesus não quer que a gente atravesse o dia correndo, tropeçando na pressa ou tentando acertar tudo sozinho. Ele quer caminhar junto. Ele quer ser a primeira voz que você escuta, o primeiro abraço invisível que toca o seu espírito, o primeiro nome que seus lábios pronunciam antes que a correria tente capturar a sua paz. Porque quando você diz: Senhor, guia minha manhã, algo no céu responde. Não é imaginação, não é poesia, não é fantasia, é realidade espiritual. O mundo visível nem sempre percebe, mas o invisível se movimenta na hora. Os anjos se posicionam, como diz Salmos 91:11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E essa palavra não é metafórica, ela se cumpre. Há uma ordem liberada. Há um movimento silencioso de proteção que desce do alto e circunda você. A paz começa a alinhar o peito. A esperança encontra lugar dentro de você. O dia deixa de ser um peso e se torna um presente. É assim que Jesus guia, suavemente, mas com firmeza, silenciosamente, mas com poder.
Ele não empurra, ele conduz. Ele não grita, ele direciona com ternura. Ele não pressiona, ele convida. E esse convite pode ser sentido na primeira respiração do dia, naquele instante em que seus olhos abrem e você ainda está entre o descanso e a vigília. É um chamado discreto, mas profundo. Vem andar comigo. E quando você aceita esse convite, tudo muda. Não significa que o dia será perfeito, mas significa que você não vai enfrentá-lo sozinho. Há dias em que você acorda com um peso que não pediu para sentir. Há manhãs em que a mente desperta antes do corpo, trazendo memórias de preocupações, conflitos, contas, tristezas, perguntas sem respostas. Há dias em que o travesseiro guarda lágrimas que ninguém viu. Mas quando você entrega o começo do dia a Jesus, até as lágrimas ganham propósito. Até o silêncio começa a conversar com você. Porque o Senhor tem uma maneira muito particular de tocar o coração no amanhecer. Ele tem um jeito de reorganizar pensamentos que estavam em tempestade. Ele sabe como acalmar mares internos antes que você saia para enfrentar os mares externos. E às vezes, o que ele faz não é mudar o dia, é mudar você dentro do dia. Mudar a postura do seu coração, mudar a forma como você vê o que te espera, mudar sua capacidade de enfrentar aquilo que parecia impossível. Quando o sol nasce, a misericórdia nasce junto. Lamentações 3, 22, 23 não está sendo citado, mas a verdade está ali. As misericórdias se renovam. Deus renova suas forças silenciosamente, como quem troca o óleo de um motor sem que ninguém perceba. Ele refaz o ânimo desgastado, reacende o que estava apagado, sopra vida onde havia cansaço. Às vezes você nem percebe o momento exato em que isso acontece, mas percebe o resultado. Você se levanta diferente. E é por isso que a manhã é tão sagrada, não só pelo nascer do sol, mas pelo nascer da alma. Quando você diz, Jesus, guia este dia, você entrega o volante da sua vida àquele que conhece cada curva, cada lombada, cada trecho que você ainda vai percorrer. Ele sabe o que você não sabe. Ele já viu o que você ainda vai enfrentar. Ele conhece os perigos escondidos, as decisões que vão surgir, as palavras que você vai precisar dizer, os pensamentos que vai precisar conter. Ele vê tudo e te guia por caminhos de paz. Às vezes, guiado por Jesus, você evita batalhas que nem sabe que existiriam. Às vezes, guiado por Jesus, você toma decisões que parecem pequenas, mas te livram de grandes problemas. Às vezes, guiado por Jesus, você encontra pessoas que vão te ajudar, te levantar, te ensinar. Às vezes, guiado por Jesus, você não percebe o livramento, mas vive ele. É sobre isso quando falamos de entregar amanhã a Deus. Não é só um gesto religioso, não é rotina espiritual, é sobrevivência emocional, é maturidade espiritual, é inteligência espiritual, é saber que você não foi feito para caminhar sozinho. Quando você desperta e fala, Senhor, guia minha manhã, você está dizendo ao céu, eu reconheço quem manda, eu reconheço quem sabe, eu reconheço quem cuida, eu reconheço quem me ama. E reconhecer isso é libertador. Porque antes de tentar resolver a vida inteira, você se posiciona no lugar certo, aos pés de Cristo. E Cristo nunca rejeita quem chega perto. Ele acolhe, ele restitui, ele fortalece. Há uma promessa silenciosa que acompanha todo o amanhecer entregue a Ele. Eu estou com você. E quando Deus diz que está, Ele não está só no sentido figurado. Ele está de verdade. Ele está no seu suspiro, no seu cansaço, nas suas dúvidas, nos seus sorrisos, nos seus medos, nas suas decisões, na sua caminhada. A manhã guiada por Jesus é uma manhã mais leve, mais estável, mais consciente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de entrar nele. E é importante entender algo. Jesus não quer que você comece o dia como quem luta, mas como quem confia.
A vida já exige força demais. Mas amanhã é momento de entrega, momento de descanso naquilo que ainda nem chegou, momento de sentir antes de agir, momento de respirar antes de correr, momento de ouvir antes de falar. Amanhã não é para provar nada ao mundo, é para conversar com Deus. E Deus diz em Salmos 5:3 que Ele recebe nossas orações de manhã e nos chama a esperar nele. A esperar, a desacelerar a alma antes de acelerar os passos, a alinhar pensamentos antes de tomar decisões, a ajustar o coração antes de enfrentar desafios. O que estraga muitos dias é começar a correria antes da entrega. Quando a entrega vem primeiro, o resto flui. E o que é entregar amanhã? É dizer: Senhor, eu não sei como vai ser o dia, mas sei quem vai comigo. É admitir: eu não controlo tudo, mas confio em quem controla. É declarar: eu não vou carregar sozinho o que não fui feito para carregar. E Jesus responde do jeito mais bonito possível, caminhando ao seu lado. Quando Ele guia, Ele não acelera você, Ele ajusta você. Ele te faz andar no ritmo certo. Às vezes, Ele te dá coragem para ir mais rápido do que você acha que consegue. Às vezes, Ele te dá sabedoria para ir mais devagar do que o mundo exige. Às vezes, Ele te pede para parar. Às vezes, para avançar. Às vezes, para esperar. Às vezes, para descansar. Às vezes, para decidir. Mas em todas as vezes, Ele guia. E enquanto guia, Ele cura. Enquanto guia, Ele ensina. Enquanto guia, Ele libera paz. Enquanto guia, Ele fortalece. Enquanto guia, Ele protege. Enquanto guia, Ele prepara caminhos. Há uma profundidade em caminhar com Jesus que só quem vive entende. Não é ausência de problemas, é presença de propósito. Não é ausência de desafios, é presença de direção. Não é ausência de tempestades, é presença da mão que acalma o vento. E essa mão está estendida logo cedo, quando o dia acorda. É no amanhecer que o convite surge. Antes de tudo, vem comigo. E quando você vai, você sente, você sabe, você percebe, você entende. A vida com Jesus não começa quando você chega à igreja. Começa quando você abre os olhos. A vida com Jesus não começa quando você chega à igreja. Começa quando você abre os olhos. E talvez essa seja uma das maiores provas de amor que Deus deixa todos os dias diante de nós. O fato de que Ele não espera que a gente fique perfeito para caminhar ao lado dele. Ele só espera que a gente diga: vem comigo, Senhor. Ele só espera que o coração abra a porta, mesmo que entreaberta, para que a paz entre. Deus não exige grandes rituais para estar perto. Ele só exige sinceridade. Amanhã é o momento mais honesto do ser humano, porque é quando o coração está desarmado. É quando você ainda não colocou máscaras, ainda não se defendeu do mundo, ainda não se escondeu de nada. Por isso, é o momento em que Deus mais fala, porque é quando você mais escuta. E quando você escuta, percebe que Jesus estava ali o tempo todo. Às vezes, o barulho da vida faz a gente acreditar que está sozinho, mas o amanhecer desmente essa mentira. Ele desfaz a ideia de abandono e relembra a promessa eterna: eu estou contigo todos os dias. Mateus 28:20. Todos os dias. Todos. Até nos dias em que você acorda sem força. Até nos dias em que você acorda atrasado. Até nos dias em que acorda preocupado. Até nos dias em que acorda sem fé. Ele continua sendo Emanuel, Deus conosco. E o mais bonito é que Ele não está apenas presente, Ele está ativo. Jesus não é um observador distante. Ele é o guia. Ele toma o coração pela mão e conduz. Ele prepara o caminho antes que você coloque os pés. Ele enxerga os obstáculos antes que eles te encontrem. Quando você começa o dia com Jesus, você não caminha às cegas. Você caminha guiado.
E há uma diferença gigantesca entre caminhar e caminhar guiado. Caminhar é seguir por seguir. Caminhar guiado é seguir com propósito. E o propósito transforma tudo. Quando Jesus está à frente, até o que parece comum vira extraordinário. A xícara de café vira gratidão, o trabalho vira missão, a conversa vira cuidado, o gesto vira semente, o fardo vira força, a caminhada vira adoração, a vida ganha brilho, mesmo que por fora pareça igual. Porque quando Cristo está dentro, até o normal vira milagre. Mas para isso é preciso fazer uma coisa simples, porém profunda: confiar. Confiar quando ainda está escuro. Confiar quando não entende. Confiar quando o medo tenta te paralisar. Confiar quando a ansiedade tenta roubar o fôlego. Confiar quando as notícias são ruins. Confiar quando o coração está cansado. Confiar quando a mente está confusa. Confiar quando o corpo está fraco. Confiar quando o futuro parece distante. Confiar quando os planos mudam. Confiar e não confiar em si mesmo. Confiar em Deus. Porque quem confia em si mesmo pode até andar mais rápido, mas não anda mais seguro. Quem confia em Deus anda no ritmo certo, pelo caminho certo, com a paz certa. Provérbios 3, 5, 6 nos chama para isso. Confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as tuas veredas. E só quem já entregou amanhã a Jesus sabe como essa promessa é real. Ele endireita, Ele arruma, Ele alinha, Ele mostra, Ele corrige, Ele conduz. Há pessoas que vivem o dia tentando consertar o que só Deus pode ajustar. Há pessoas que carregam um peso que só Deus pode sustentar. Há pessoas que tentam resolver problemas que só Deus pode resolver. E elas sofrem, se desgastam, perdem a paz, se frustram e, no fim, percebem que o erro não foi tentar viver. O erro foi tentar viver sozinhas. O erro foi começar o dia com a força própria e não com a força de Deus. É por isso que a entrega matinal é tão importante. Quando você diz, Jesus guia meu dia, você está dizendo, eu não quero andar pela minha impulsividade, quero andar pela tua sabedoria. Eu não quero decidir pela minha emoção, quero decidir pela tua direção. Eu não quero lutar com minhas mãos, quero lutar com o teu poder. Esse tipo de entrega muda absolutamente tudo. Eleva sua consciência espiritual, amacia o seu espírito, te torna mais sensível ao que Deus está fazendo, te protege do que o inimigo tenta armar, te fortalece para não cair nas armadilhas que ontem te derrubaram. E a verdade é que Jesus guia até quando a gente não percebe. Ele guia através de pequenas impressões no coração, através de convicções sutis, através de paz ou falta de paz. Ele guia fechando portas que você queria abrir, mas que te fariam mal. Ele guia abrindo portas que você nem sabia que existiam. Ele guia colocando pessoas do lado certo e afastando pessoas do lado errado. Ele guia criando oportunidades que não estavam no seu radar. Ele guia tirando você de ambientes que te diminuíam. Ele guia te empurrando para lugares onde a sua fé cresce. Ele guia moldando seus pensamentos. Ele guia trazendo memória de versículos do nada, bem na hora que você precisa. Ele guia usando até o silêncio como direção. O silêncio de Deus não é ausência, é condução. Às vezes, Ele não responde porque a resposta já está sendo construída. Às vezes, Ele não fala porque já falou e quer que você confie. Às vezes, Ele não te mostra o caminho inteiro porque quer que você ande um passo de cada vez. E quando você anda um passo de cada vez, você aprende a viver pela fé, não pelos olhos. E viver pela fé é a maior prova de maturidade espiritual. A manhã guiada por Jesus produz coragem onde havia medo, produz esperança onde havia desânimo, produz fé onde havia dúvida, produz consolo onde havia dor, produz força onde havia fraqueza,
Porque Jesus não entra em uma manhã para ficar parado. Ele entra para transformar. E a transformação acontece dentro primeiro, depois fora. É assim que Deus trabalha. Ele arruma a casa interna antes de mexer na externa. Ele alinha o coração antes de alinhar a circunstância. Ele muda sua reação antes de mudar a situação. Ele fortalece você antes de fortalecer o cenário. E quando a mudança começa dentro, tudo ao redor passa a ter outro peso, outra cor, outro significado. A verdade é que nós precisamos da presença de Jesus pela manhã porque somos frágeis, somos limitados, somos cheios de falhas, mas Ele não. Ele é constante, estável, sábio, perfeito, forte, presente. E quando a fraqueza humana encontra a força divina logo cedo, nasce uma parceria poderosa. Uma parceria onde você faz o natural e Deus faz o sobrenatural. Você dá o passo. Ele abre o caminho. Você coloca a semente, Ele faz crescer. Você fala a palavra certa, Ele toca o coração certo. Você levanta, Ele sustenta. Você segue, Ele te guarda. Você vive, Ele guia. E o dia vai acontecendo, e as horas vão passando, e a vida vai se desenrolando. Mas Jesus continua lá, continua guiando, continua lembrando você, através de pequenos detalhes, que Ele ainda está no controle. Um estacionamento que aparece na hora certa, um encontro inesperado, uma situação que poderia dar errado, mas dá certo, um livramento que você só percebe depois, uma palavra que alguém diz e te anima, um versículo que surge do nada, uma paz que aparece sem explicação. E tudo isso te lembra que começar o dia com Jesus não é apenas um gesto bonito, é uma proteção real. É um cercado espiritual. É um alinhamento invisível que te acompanha. Porque quem começa o dia guiado por Cristo não anda solto no mundo, anda guardado. E quando a noite chega, você percebe que suportou coisas que antes não suportaria. Lidou melhor com situações que antes te tirariam do eixo. Respondeu com mansidão onde antes responderia com explosão. Enfrentou problemas com fé onde antes enfrentaria com desespero. Expulsou pensamentos ruins onde antes permitiria que eles criassem raízes. E você percebe que tudo isso aconteceu porque a manhã foi entregue, porque Jesus guiou. E então você entende. O segredo não é sobreviver ao dia. O segredo é começar o dia com Deus. Porque o segredo não é sobreviver ao dia. O segredo é começar o dia com Deus. E quem aprende isso nunca mais quer outra vida, porque descobre que a alma funciona diferente quando Jesus está no comando logo cedo. Ela fica mais leve, mais consciente, mais equilibrada. Parece que o coração passa a enxergar com outra lente, uma lente de fé. Você começa a perceber que aquilo que ontem te esmagava já não tem o mesmo peso, que aquilo que antes te abalava agora te encontra mais firme, que aquilo que antes te confundia agora te encontra mais claro. E isso não acontece porque você ficou mais forte da noite para o dia. Acontece porque você começou o dia com Jesus. Ele mudou você antes que o dia tivesse a chance de te mudar. Ele moldou sua postura antes que o mundo tentasse te deformar. Ele soprou paz antes que o caos tentasse te atingir. Ele te abraçou por dentro antes que a ansiedade tentasse te dominar. A presença de Jesus na manhã é como um óleo que lubrifica a alma. É como um remédio que age silenciosamente. É como uma mão que arruma o interior sem fazer bagunça. É como um cobertor que esquenta mesmo nos dias gelados da vida. E há algo muito forte nisso. Quando você começa o dia com Jesus, você desarma o inimigo antes mesmo que ele comece a tramar. Porque ninguém pode atrapalhar o dia de alguém que já o entregou ao Senhor. O inimigo tenta lançar distrações, tenta lançar ataques, tenta soprar pensamentos ruins, tenta trazer desânimo, tenta provocar irritação. Mas quando você já acordou dizendo, Jesus guia minha manhã, é como se um escudo invisível cobrisse você.
Não é que o mal some, é que ele não te domina mais. Ele até tenta, mas encontra resistência. Ele até assopra, mas encontra firmeza. Ele até empurra, mas encontra alguém segurado pela mão de Deus. E isso te lembra uma grande verdade espiritual. O dia é vencido antes de começar, quando você o entrega nas mãos certas. E as mãos certas são as mãos de Jesus. Mãos que levantam, mãos que sustentam, mãos que curam, mãos que protegem, mãos que conduzem, mãos que escrevem histórias que o medo tenta apagar. Há algo profundamente belo na forma como Cristo guia aqueles que o buscam logo cedo. Ele guia sem pressa, mas sem falhas. Ele guia sem barulho, mas com autoridade. Ele guia sem força bruta, mas com força divina. Ele guia com paciência, uma paciência que abraça suas limitações, seus atrasos, suas lutas internas, seus medos escondidos, suas falhas repetidas. E quando você começa o dia com ele, você descobre que não precisa ser perfeito para caminhar ao lado dele. Jesus não espera que você acorde cheio de fé todos os dias. Ele só espera que você acorde disposto a entregar. Há dias em que você entrega com força. Há dias em que você entrega com lágrimas. Há dias em que você entrega com cansaço. Há dias em que você entrega com dúvida. Há dias em que você entrega com esperança. Mas ele recebe do mesmo jeito, porque Deus não olha a forma da entrega. Ele olha a sinceridade dela, e quando a entrega da sua manhã é sincera, ela move o céu. O céu se move quando você ora. O céu se move quando você confia. O céu se move quando você fala: Jesus, guia minha manhã. O céu se move quando você coloca o pé no chão dizendo: este é o dia que o Senhor fez. O céu se move quando você escolhe a paz no lugar da pressa. O céu se move quando você respira fundo e lembra que Deus está à frente. E quando o céu se move, você muda. E quando você muda, o dia muda. E quando o dia muda, o futuro muda. E isso cria um ciclo de fé tão poderoso que, com o tempo, você percebe que sua vida foi completamente organizada pela presença de Cristo. A ansiedade perde espaço. A preocupação perde volume. O medo perde força, a insegurança perde raiz, a tristeza perde domínio. E tudo isso porque uma decisão simples foi tomada: começar o dia com Jesus. E muitos negligenciam isso. Muitos acordam correndo, levantando como se o dia fosse uma guerra que já começou. Outros acordam com a mente a mil, já resolvendo problemas que nem chegaram. Outros acordam com o coração apertado, com o peito inflamado de preocupações. Outros acordam com o peso do passado ainda preso no presente. Mas quando você começa o dia com Jesus, ele corta esse ciclo na raiz. Ele quebra a repetição emocional. Ele quebra a tempestade mental. Ele quebra o peso espiritual. Ele traz leveza. Ele traz direção. Ele traz esperança. Ele traz equilíbrio. Ele traz discernimento. E há algo ainda mais lindo: Jesus não guia apenas o dia, ele guia você, guia sua mente, guia seu coração, guia suas reações, guia suas escolhas, guia seus passos, guia seus vínculos, guia seus planos, guia seus sonhos, porque amanhã é o primeiro altar. E quem começa o dia com Deus ergue um altar no Espírito, e onde há altar, há resposta. Onde há altar, há voz. Onde há altar, há fogo. Onde há altar, há presença. Onde há altar, há transformação. E o mais extraordinário é que essa transformação é silenciosa. Ela não faz barulho. Ela não chama a atenção. Ela não exige aplausos. Ela não pede testemunhas. Ela acontece dentro, devagar, constante, profunda e poderosa. Porque Deus trabalha no amanhecer da alma. Antes que o mundo tente tocar você, Ele toca. Antes que a vida peça respostas, Ele fala. Antes que as pessoas esperem algo de você, Ele te fortalece. Antes que os problemas apareçam, Ele te estrutura.
Antes que qualquer batalha surja, Ele te arma com paz. E essa paz é diferente de tudo. É aquela paz que Filipenses 4:7 descreve como excedendo todo o entendimento. É a paz que não faz sentido, mas faz efeito. É a paz que não muda a situação, mas muda você. É a paz que guarda mente e coração. É a paz que protege de pensamentos tóxicos. É a paz que apaga incêndios internos. É a paz que se instala como morada. É a paz de quem começou o dia no lugar certo. E quando essa paz entra, amanhã muda. E quando amanhã muda, o dia muda. E quando o dia muda, você muda. E quando você muda, o mundo não te derruba mais com a mesma facilidade. As palavras não te atingem como antes. As críticas não te esmagam como antes. Os medos não te paralisam como antes. Os desafios não te apavoram como antes. As tempestades não te arrastam como antes. Porque quem começa o dia com Jesus não vive à mercê da vida. Vive guiado. E viver guiado é viver protegido. É viver amparado. É viver sem desespero. É viver com calma. É viver com um senso de direção que o mundo não entende, mas respeita. É viver com fé. É viver com consistência. É viver com esperança renovada. E Deus quer isso para você. Todos os dias, todas as manhãs, todos os começos. Porque Ele sabe que se você começar o dia com Ele, o resto se ajusta. Se você começar o dia com Ele, o medo perde espaço. Se você começar o dia com Ele, a mente desacelera. Se você começar o dia com Ele, o coração desinflama. Se você começar o dia com Ele, até o impossível parece menos distante. Se você começar o dia com Ele, até o que deu errado ontem começa a fazer sentido hoje. Se você começar o dia com Ele, a vida começa a andar no ritmo do céu. E o céu nunca erra o ritmo. O céu nunca se atrasa. O céu nunca entra em pânico. O céu nunca perde o controle. O céu nunca deixa de cuidar. O céu nunca deixa de guiar. Por isso, ouça esta verdade com profundidade. Tudo começa na manhã. Tudo começa com Jesus. Tudo começa na entrega. Quando falamos sobre começar o dia com Jesus, não existe decisão mais sábia e mais espiritual do que orar antes de agir. Porque a oração é o momento em que você entrega, e a entrega sempre antecede a direção. É impossível ser guiado por Deus sem antes se colocar diante dele. É impossível querer que o céu fale se o coração não se dispõe a ouvir. E é impossível esperar respostas de Deus quando a gente não se dá ao trabalho de perguntar. Amanhã é esse terreno sagrado onde a oração cria raízes. É como se o solo da alma estivesse mais sensível, mais fértil, mais aberto. Deus sempre fala, mas amanhã é o horário em que você mais percebe. Porque antes do barulho do mundo, existe o sussurro de Deus. Antes das decisões do dia, existe a voz que te prepara para elas. Antes das tentações, existe a força que te livra delas. Antes das batalhas, existe a estratégia que te faz vencê-las. E a Bíblia nos mostra exatamente isso quando diz em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esse texto não foi escrito para quem lembra de Deus só quando tudo dá errado. Foi escrito para quem coloca Deus no início. Ele não diz, lembra de Deus depois, mas diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, o que significa, antes de decidir, ora. Antes de falar, ora. Antes de responder, ora. Antes de agir, ora. E esse ora antes não é perda de tempo, é ganho de vida. Porque quando você ora antes, Deus te livra do arrependimento depois. Quando você ora antes, Deus te livra de decisões precipitadas. Quando você ora antes, Deus te livra de caminhos tortos. Quando você ora antes, Deus te livra de pessoas erradas. Quando você ora antes, Deus te livra de dores desnecessárias.
Orar antes é como acender uma luz num lugar que seria escuro, e é por isso que Daniel nunca deixou de orar. Mesmo sabendo que sua vida estava em risco, que um decreto maligno tentava calar sua fé, Daniel abria as janelas em direção a Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Não 3 vezes porque estava em crise, mas 3 vezes porque estava em comunhão. Daniel não esperava a dor para buscar a Deus. Ele buscava a Deus para não cair diante da dor. E por isso, quando os leões rugiram, a alma dele não tremeu, porque quem ora antes não se desespera durante. Ana também nos mostra isso. Ela não esperou o milagre acontecer para falar com Deus. Ela buscou Deus antes dele. Antes de ver o ventre gerar, ela gerou na oração. Antes de segurar Samuel nos braços, segurou a fé no templo. Antes do cumprimento, houve uma entrega. A oração de Ana foi a ponte entre a dor e o propósito. E quando a manhã nasce, muitas vezes é exatamente isso que Deus quer fazer em nós: transformar a dor que carregamos em propósito que ainda não vemos. Mas isso só acontece quando você ora antes. E Jesus, o maior exemplo de todos, nos ensinou isso de forma tão profunda que até hoje o Getsêmani ecoa como uma aula espiritual. Antes da cruz, antes da traição, antes da dor, antes do peso do mundo cair sobre ele, Jesus orou. Ele não fugiu da oração, ele se derramou nela. Ele nos mostrou que os maiores desafios da vida são vencidos antes, na oração. E se o próprio Cristo, perfeito em tudo, escolheu orar antes de agir, quem somos nós para tentar agir sem orar? A oração não é um ritual, não é obrigação, não é repetição vazia, não é fórmula mágica. A oração é entrega, é dependência, é intimidade, é sabedoria espiritual. É respirar o céu antes de enfrentar a terra. E de todas as horas do dia, amanhã é a que carrega mais poder. Porque amanhã define o ritmo. Amanhã define o tom emocional. Amanhã define a perspectiva. Amanhã define a força interior. Amanhã define a forma como você reage ao que vai vir. Amanhã define se você vai passar o dia carregando ou confiando. Quando você ora antes, Deus te prepara para o que vem depois. E muitas vezes, o que vem depois não é fácil. Existem dias que já começam com notícia ruim. Outros começam com conversa difícil. Outros começam com preocupação. Outros começam com cansaço emocional. Outros começam com luta contra pensamentos que parecem mais barulhentos do que o próprio mundo. Mas quando o coração já foi à presença de Deus, nada pega você de surpresa espiritualmente. A oração da manhã coloca sua alma no lugar certo. Ela te coloca mais alto que o problema. Ela te coloca mais profundo que o medo. Ela te coloca mais forte que o ataque. Ela te coloca mais sensato que a sua própria emoção. Ela te coloca mais alinhado que as circunstâncias. Isso porque a oração é a chave que abre a porta da direção divina. E quando Deus dirige, Ele dirige com precisão. Há momentos em que você está prestes a tomar uma decisão e o Espírito Santo te freia por dentro. Há momentos em que você vai falar algo, mas sente que não deve. Há momentos em que você ia entrar em uma discussão, mas a paz de Deus te desarma. Há momentos em que você ia enviar uma mensagem no impulso, mas o Senhor te lembra de esperar. Há momentos em que você ia se envolver com alguém, mas Deus tira o desejo. Há momentos em que você ia aceitar uma proposta, mas Deus coloca inquietação. E você só percebe isso porque orou antes. A oração é o filtro. A oração é o freio. A oração é a proteção emocional. A oração é a estratégia divina. A oração é o lugar onde Deus fala com uma voz que só quem cultiva intimidade reconhece. E o mais profundo é que Deus fala na manhã de maneiras muito sutis. Às vezes Ele fala através de um versículo que brota do nada na mente. Às vezes Ele fala através de uma paz que te cobre. Às vezes Ele fala através de uma lembrança boa que aquece o peito.
Às vezes, ele fala através de uma convicção que aparece em segundos. Às vezes, ele fala através de um incômodo que te protege. Às vezes, ele fala através de uma alegria que ninguém entende. Às vezes, ele fala através do silêncio, mas um silêncio cheio de presença. A oração antes de agir é isso. Reconhecer que Deus sabe mais que você, é abrir mão da arrogância humana, é jogar fora a autossuficiência, é assumir: eu não sei o suficiente, mas Deus sabe tudo. É se colocar como filho e deixar Deus ser pai. É se colocar como servo e deixar Deus ser Senhor. É se colocar como dependente e deixar Deus suprir. É se colocar como pequeno e deixar Deus ser grande. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. No começo, talvez você ore porque quer uma resposta. Depois você ora porque quer direção. Depois você ora porque quer paz. Depois você ora porque quer continuar firme. Mas com o tempo, você passa a orar porque ama a presença de Deus. E essa é a maior marca de maturidade espiritual. Quando a oração deixa de ser necessidade e passa a ser prazer. É isso que Daniel tinha. É isso que Ana encontrou. É isso que Jesus viveu. E é isso que Deus quer gerar em você. Porque quem ora antes vive menos arrependimentos. Quem ora antes vive menos frustrações. Quem ora antes vive menos impulsos. Quem ora antes vive menos feridas. Quem ora antes vive menos confusão. Quem ora antes vive menos ansiedade. Quem ora antes vive menos medo. Porque a oração ocupa o lugar que o medo ocuparia. A oração ocupa o lugar que a ansiedade ocuparia. A oração ocupa o lugar que a dúvida ocuparia. A oração ocupa o lugar que o descontrole ocuparia. A oração é a voz que diz: calma, eu estou no controle, anda comigo, passo por passo. Eu conheço o caminho, eu conheço você, eu conheço o que está por vir. E quando você ouve essa voz pela manhã, nada no resto do dia consegue apagar sua confiança. Até se algo der errado, você sabe que Deus continua guiando. Até se algo atrasar, você sabe que Deus continua trabalhando. Até se algo não sair como você queria, você sabe que Deus continua soberano. Até se uma porta fechar, você sabe que Ele abre outra. Até se alguém te decepcionar, você sabe que o Pai nunca te abandona. Até se o mundo tentar te derrubar, você sabe quem te levanta. A oração antes de agir cria essa consciência. Eu não estou sozinho. Eu não estou perdido. Eu não estou sem direção, eu não estou sem ajuda, eu não estou sem pai, e isso dá força, dá estabilidade, dá maturidade, dá paz, dá equilíbrio, dá domínio próprio, dá sabedoria, dá clareza emocional. Há pessoas que migram pela vida de decisão em decisão, sempre tropeçando, sempre se machucando, sempre caindo nos mesmos buracos. E muitas vezes isso não acontece porque elas são ruins. Acontece porque elas tomam decisões sem orar antes. E é por isso que Jesus quer guiar a sua manhã, para evitar que você se machuque à toa, para evitar que você tome caminhos confusos, para evitar que você perca tempo com o que não alimenta a sua alma, para evitar que você entre em guerras que não são suas, para evitar que você responda no calor da emoção, para evitar que você coloque peso onde Deus tiraria com um toque. A oração é o lugar onde o Espírito Santo te equilibra por dentro. E uma alma equilibrada reage com sabedoria. E uma alma sábia toma decisões certas. E decisões certas constroem histórias fortes. E histórias fortes nascem de manhãs entregues. Por isso, comece o dia orando. Comece o dia escutando. Comece o dia se rendendo. Comece o dia dizendo: Jesus, eu não dou conta sozinho. Me guia. E Ele guia. Ele guia de maneira sutil, Ele guia de maneira clara, Ele guia de maneira profunda, Ele guia de maneira constante, Ele guia de maneira sobrenatural.
E quando você olha para trás, percebe que tudo fez sentido. Percebe que Deus te livrou do que você nem sabia que poderia te destruir. Percebe que Deus tirou você de caminhos que te machucariam. Percebe que Deus te afastou de pessoas que não seriam bênção. Percebe que Deus fechou portas que mais tarde você agradeceu. Percebe que Deus fez você esperar para te dar algo melhor. Percebe que Deus te ensinou a confiar antes de receber. Percebe que Deus te amadureceu antes de promover. Percebe que Deus te sustentou antes de te usar. E tudo porque você orou antes de agir. A oração antes é a semente. A direção de Deus é o crescimento. Quando você entrega o dia nas mãos de Deus logo cedo, algo começa a se reorganizar dentro de você, como se o coração fosse sendo ajeitado pelo próprio Espírito enquanto a vida ainda está acordando. E nesse movimento silencioso, a alma encontra um lugar onde descansar, porque a paz que vem do alto não depende das circunstâncias, ela depende da confiança. E quando você diz, Jesus, toma este dia, você está dizendo também, eu confio em ti mais do que confio em mim mesmo. E essa rendição abre portas que a força humana jamais abriria. E é nesse ambiente de entrega que Salmos 143, 8 ressoa com poder dizendo, faz-me ouvir do teu amor logo pela manhã, pois em ti confio. E quando esse amor toca o peito, a ansiedade começa a perder espaço, o medo começa a perder volume e a inquietação começa a perder força, porque a paz de Deus não é uma sensação fraca, ela é uma fortaleza que guarda a mente e o coração. E quando você reconhece isso ainda no amanhecer, algo muda na forma como você entra no dia, porque você já não entra reagindo ao que acontece. Você entra guiado por aquele que já sabe tudo o que vai acontecer. E essa consciência te coloca num lugar de descanso que o mundo não consegue tirar, porque há uma proteção invisível cercando quem começa o dia com Jesus. Não é ausência de luta, é presença de direção. Não é ausência de desafio, é presença de equilíbrio. Não é ausência de pressão, é presença de força interior. E quando você entrega o dia a Ele, até aquilo que parecia fora do controle começa a ser alinhado de forma tão natural que você percebe que não era coincidência, era cuidado. E por isso, quando o sol nasce, Deus está te chamando para entregar, confiar e descansar, porque Ele sabe que o coração humano corre, teme, antecipa, sofre por antecedência, mas o coração que entrega encontra descanso, e esse descanso é o que sustenta você ao longo das horas, porque as pressões virão, as responsabilidades virão, as palavras difíceis virão. Mas quem entregou amanhã não se perde no meio do caminho, porque está sendo guiado por dentro, está sendo guardado por dentro, está sendo sustentado por dentro. E a paz que o Senhor derrama na entrega da manhã não é pequena, é profunda, estável, firme, constante, capaz de manter você inteiro até nos dias mais pesados. E talvez por isso a Bíblia repita tantas vezes que Deus é refúgio, fortaleza, socorro, porque Ele sabe que há momentos em que a única coisa que segura o coração é a certeza de que Ele está ali, caminhando com você. E quando essa certeza nasce no amanhecer, ela acompanha você até a noite, porque a entrega da manhã não dura só amanhã, ela molda o dia inteiro, ela molda o olhar, a postura, a sensibilidade espiritual. E por isso, agora, enquanto você lê estas palavras, deixa que a presença de Jesus acalme tudo o que está dentro de você. Deixa que Ele coloque ordem onde há confusão. Deixa que Ele coloque luz onde há sombra. Deixa que Ele coloque descanso onde há tensão. Deixa que Ele coloque esperança onde havia dúvida, porque esse é o resultado natural de uma manhã guiada por Deus. E é por isso que agora eu te convido a fazer desta leitura uma oração. Respire fundo e diga:
Senhor, eu entrego este dia em tuas mãos. Guia meus passos, guarda meus pensamentos, acalma minha alma, fortalece meu espírito, caminha comigo em cada detalhe, porque sem ti eu me perco, mas contigo eu encontro direção. E enquanto você diz isso, saiba que o céu já está se movendo a seu favor, porque Deus honra toda entrega sincera, e Ele vai honrar a sua. E quando essa certeza nasce dentro de você pela manhã, a vida começa a ganhar uma estabilidade que não vem do mundo, porque o mundo é instável, cheio de altos e baixos, cheio de dias imprevisíveis, cheio de pessoas imprevisíveis, cheio de situações que fogem do controle. Mas quando você entrega o dia a Deus, você descobre que não precisa saber o amanhã para caminhar em paz, porque a paz não vem das circunstâncias, vem da confiança, e Deus honra quem confia, Ele honra quem se rende, Ele honra quem diz: Senhor, eu não quero controlar, eu quero descansar. E descansar não é desistir, descansar é acreditar que Deus já está trabalhando enquanto você apenas confia. E essa confiança não nasce do nada, ela nasce da entrega sincera, daquela entrega que acontece antes mesmo de você se levantar. Daquela entrega que diz: Pai, este é o dia que o Senhor fez e eu escolho caminhar dentro da tua vontade. Porque quando você começa o dia dizendo isso, você está colocando sua alma na posição certa, e a posição certa muda tudo, porque quem anda na posição certa não perde o rumo quando o vento muda, não se desespera quando as coisas apertam, não se confunde quando as emoções gritam, porque a alma já acordou entregue, já acordou ancorada, já acordou segura. E essa segurança não é emocional, é espiritual. É um tipo de estabilidade que só Deus pode dar. Aquela estabilidade que faz você respirar fundo, mesmo quando tudo ao redor parece exigir pressa. Aquela estabilidade que faz você manter a mansidão, mesmo quando outros perdem a cabeça. Aquela estabilidade que faz você ouvir a voz certa, mesmo quando outras vozes tentam te puxar. E essa estabilidade começa exatamente aqui, na entrega da manhã, nessa escolha silenciosa de deixar Deus ser Deus, nessa decisão madura de não carregar sozinho o que nunca foi seu para carregar. Porque o fardo do dia não é leve quando você carrega com suas forças, mas quando você entrega ao Senhor, Ele divide o peso, Ele sustenta seus ombros, Ele coloca descanso onde havia tensão, Ele traz clareza onde havia confusão, Ele organiza o que estava bagunçado por dentro, porque Deus não guia apenas o dia, Ele guia a alma, Ele guia pensamentos, Ele guia sentimentos, Ele guia intenções, Ele guia decisões, Ele guia reações, Ele guia tudo o que acontece dentro de você antes de acontecer fora. E é por isso que a entrega da manhã é tão poderosa, porque ela permite que Deus trabalhe dentro de você antes que o dia comece a exigir coisas de você. Porque se o dia te encontra sem Deus, ele te desgasta, mas se o dia te encontra cheio da presença de Deus, ele não te derruba. Porque quem entregou o dia está espiritualmente vestido, espiritualmente fortalecido, espiritualmente preparado para não reagir como o mundo reage. E essa preparação não é visível, mas é real. Deus começa a te revestir de paz, e a paz é como uma parede de proteção, uma barreira espiritual que impede pensamentos destrutivos de te dominarem, uma barreira que controla impulsos, uma barreira que te mantém focado, uma barreira que guarda sua mente no lugar certo, porque a mente é o campo de batalha. E Deus sabe que para você vencer o dia, primeiro precisa vencer dentro de você. E quando você entrega a sua manhã, você está dizendo: Senhor, vence dentro de mim antes de vencer através de mim. E Deus faz exatamente isso. Ele ajusta seu interior antes de ajustar seu exterior. E essa ordem é perfeita, porque quando o interior está em paz, o exterior não domina. Quando o coração está entregue,
o mundo não controla. Quando o espírito está firme, o medo não governa. E essa firmeza te acompanha pelas horas, te acompanha pelas conversas difíceis, te acompanha pelas decisões inesperadas, te acompanha até mesmo nos momentos em que você sente que vai desabar. Porque Deus não permite que desabe quem já entregou o dia nas mãos dele. Ele te segura antes da queda, te fortalece antes do cansaço, te acalma antes da angústia. E quanto mais você vive isso, mais você entende que entregar o dia é uma das formas mais profundas de adorar a Deus. Porque adoração não é apenas cantar, é confiar, é dizer: Tu és o Senhor da minha vida e eu quero começar tudo em Ti. E quando você começa tudo nele, ele termina tudo contigo. Ele completa o que você não consegue completar. Ele fecha o que você não consegue fechar. Ele protege o que você não consegue proteger. Ele cura o que você não consegue curar. Ele sustenta o que você não consegue segurar. Ele abre o que você não consegue abrir. Ele guia onde você não consegue enxergar. E tudo isso acontece porque você entregou. E essa entrega muda absolutamente tudo. Muda o caminho, muda a forma de sentir, muda a forma de reagir, muda a forma de lidar com o inesperado, muda até a forma como você vê a si mesmo. Porque a presença de Deus na manhã ajusta sua identidade, te lembra quem você é, te lembra de onde você veio, te lembra para onde está indo, te lembra quem te guarda, te lembra quem te guia, te lembra quem te sustenta. E quando você lembra quem é o seu Deus, você para de se desesperar com o tamanho do dia, porque o seu Deus é maior que o dia, é maior que todos os dias, é maior que todos os problemas do dia. E quando essa verdade entra, você entende que entregar o dia não é fraqueza, é sabedoria, é maturidade, é proteção, é descanso. E ao final de tudo isso, a única reação possível é transformar essa entrega em oração. Porque a entrega verdadeira sempre termina em conversa com Deus. E por isso agora, nesse momento, enquanto seu coração está sensível, enquanto sua alma está aberta, enquanto sua mente está calma, ore comigo. Senhor Jesus, eu entrego este dia completamente em Tuas mãos. Guarda meus passos, ilumina meu caminho, fortalece meu espírito, sustenta meu coração, protege minha mente, acalma minha alma e guia cada decisão que eu tomar. Eu confio em Ti mais do que confio em qualquer coisa neste mundo. Por isso, toma o controle, toma a direção, toma o que eu não posso carregar, toma o que eu não posso resolver. Toma tudo o que este dia tem e transforma em propósito, em paz e em presença. Porque eu sei que caminhando contigo, nenhum dia será pesado demais. Eu te agradeço por estar comigo agora e por continuar comigo até o fim, em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoa a vida dessa pessoa que ficou comigo até aqui. Que a Tua presença acompanhe cada passo que ela der hoje. Que este dia seja leve, protegido, guiado, iluminado. Que ela veja a Tua mão em cada detalhe e sinta paz onde antes havia preocupação. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa vida, obrigado por este momento. Em nome de Jesus, amém. Se esta palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa começar o dia com paz. Talvez você seja a resposta de Deus para alguém que está sofrendo em silêncio. Deixe seu like, se inscreva e comente amém. E agora, clique no vídeo que aparece na tela. Ele vai continuar te guiando na presença de Deus.